Vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito. Vamos começar de novo aqui. Muito bem, vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito tributário, já na parte 8 desse título Crédito Tributário. Na parte anterior, vimos tudo a respeito de pagamento, muitos artigos importantíssimos a respeito de pagamento, e agora vamos conversar sobre as outras hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, vamos lá. Primeira delas, a compensação. Ora, a compensação é uma hipótese de extinção do crédito que, na verdade, não ocorre pagamento. A fazenda pública deve para o sujeito passivo deve para a fazenda pública. Mas não é assim, eu estou devendo para a fazenda pública está me devendo, acabou. Não é assim. Tem que haver uma lei autorizando a compensação e aí sim pode ser extinto o crédito sem que haja adimplemento, sem que haja pagamento. É a segunda hipótese de extinção do crédito tributário, que é a compensação. Agora, o artigo 170 que nós vamos ver traz alguns detalhes importantes. Primeiro, a lei. Tem que haver uma lei. Não basta estar a compensação prevista no Código Tributário Nacional como hipótese de extinção. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica autorizando que haja essa compensação. Então, a lei pode, nas condições sob as garantias que estipularam ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos. Então, vencendo é que ainda vai vencer. Então, observe que o crédito tributário tem que estar vencido, mas o que o contribuinte tem para receber pode ser vencido ou vencendo, que ainda vai vencer, do sujeito passivo para com a fazenda pública. Mas há um detalhe importante nesse parágrafo único do artigo 170. Vencendo o crédito do sujeito passivo, ou seja, o crédito do sujeito passivo não vence hoje na data que vai ser feita a compensação, vence mais lá para frente. Vencendo, a lei determinará para os efeitos desse artigo a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente a 1% ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e do vencimento. Ora, então, imagine o seguinte, se o sujeito passivo, vamos colocar essa figura aqui, fica mais fácil de visualizar. Vamos imaginar que existam dívidas recíprocas, né? O sujeito passivo tem um crédito a receber que a fazenda pública deve ao sujeito passivo e o sujeito passivo deve um tributo à fazenda pública. Vamos imaginar que nós estamos na data de 30 de março de determinado ano e, portanto, o crédito tributário está vencido. Mas o valor que o sujeito passivo tem para receber é vencendo, ou seja, vai vencer lá na frente. Ora, então, a fazenda pública não precisa pagar em 30 de março aquele valor ao sujeito passivo, ela pode pagar lá em dezembro. Imagine se você tem que pagar uma dívida para alguém, vencendo em dezembro, e esse cara chega para você e diz assim, meu amigo, você não poderia pagar em março que eu estou precisando desse dinheiro? É óbvio que você vai pedir o quê? Um desconto por antecipação. Né? Bom, então o que determina o parágrafo único do nosso artigo 170, que este valor pode ser dado um desconto, vamos dizer assim, uma redução,
Só que a redução não pode ser superior a 1% ao mês, ok? Redução não superior a 1% ao mês. Então é assim que funciona o artigo 170 do Código Tributário Nacional. A Fazenda Pública vai quitar hoje, 30 de março, supondo que nós estamos em 30 de março, um valor que ela poderia pagar lá em dezembro. E ela vai quitar através da compensação. Então vai haver uma redução, mas que não pode ser superior a 1% ao mês. Ok? Maravilha! Bom, vamos ver alguns detalhes, porque ainda tem mais um artigo sobre compensação, mas vamos ver essa posição aqui do STJ. O artigo 170 do CTN impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vencendo. Aquilo que eu falei com vocês. Tem que haver uma lei, não basta estar a compensação prevista no artigo 170 do CTN. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica para que haja a compensação. E continua o STJ, neste quadro verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à administração pública e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela recorrente. Então, nesta ação, o contribuinte entrou no judiciário pedindo que fosse feita uma compensação, na medida em que havia dívidas recíprocas. Fazenda Pública devia a ele e ele devia a Fazenda Pública. Ora, o Poder Judiciário não tem a competência de autorizar essa compensação, porque a compensação tem que estar prevista em lei, é da redação do artigo 170. A lei pode autorizar a compensação. Ok? Então esse é um detalhe muito importante. Não basta existirem dívidas recíprocas, não basta. Tem que haver a lei autorizando a compensação. Nem o Poder Judiciário, nem a Justiça, portanto, pode autorizar uma compensação, determinar uma compensação, se não existir uma lei daquela pessoa jurídica que está na ação. Ok? Muito bem. Um outro detalhe é o artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, minha gente, se há uma discussão judicial a respeito de um crédito tributário, antes que saia a decisão definitiva, não pode nem a lei da pessoa jurídica autorizar a compensação. Então, o legislador poderia imaginar assim, se há uma discussão muito longa, muito demorada, com possibilidade de perder, vamos fazer uma compensação e acaba. Não pode. Nem a lei pode autorizar a compensação quando o crédito estiver em litígio judicial
sem que tenha havido uma decisão definitiva. Ok? Esse foi um artigo introduzido no Código Tributário Nacional já muito mais para frente. Muito bem, então essa é a compensação, é uma forma de extinção do crédito tributário na qual não ocorre adimplemento, não ocorre pagamento. Os créditos se compensam, evidentemente, vai sobrar um saldo de um deles para ser extinto de outra forma, a não ser que dê uma imensa coincidência dos valores serem iguais. Ok? Muito bem. A terceira hipótese de extinção do crédito é a transação. A transação está no artigo 171 do CTN, é um número sugestivo, né? 171 para transação, mas o número 171 do artigo determina o seguinte: de novo, a lei, tem que haver uma lei. Pode facultar nas condições que estabeleça, ou ao sujeito ativo e passivo da obrigação, celebrar transação que, olha esse detalhe muito importante, mediante concessões mútuas, ambos, fazenda pública e sujeito passivo, tem que ceder nas suas pretensões. Importe em... o código foi publicado errado aqui, essa D aqui não tem, mas saiu publicado errado, fica publicado errado até hoje. Implica em terminação de litígio. Isso aqui é muito importante, implique terminação de litígio, ou seja, tem que haver um litígio judicial constituído. Tem que haver esse litígio judicial constituído para que possa haver a transação e consequente extinção do crédito tributário. Então, minha gente, o parágrafo único determina que a lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. Então, tem os aspectos fundamentais na transação. Vamos lá. Em primeiro lugar, litígio judicial constituído. Isso é fundamental. Para que haja transação, tem que haver um litígio judicial constituído. E mais, tem que haver uma dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Porque o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Olha a definição de tributo de novo, lá do artigo 3º. Acontece que, portanto, se a fazenda pública não tiver dúvida, ela não pode ceder. Tem que haver uma dúvida com relação ao valor real do crédito. Então, e aí, havendo essa dúvida, eu vou dar exemplo prático disso, a fazenda pública que achava que o valor que era devido era 1.000, cede um pouco, e o sujeito passivo cede um pouco, porque achava que era 500, e o crédito será extinto por um valor intermediário entre as duas pretensões. Não precisa ser a média aritmética, é um valor intermediário entre as duas pretensões. Eu vou explicar contar um exemplo que ocorreu comigo, que é um caso típico. Eu estava fazendo trabalhando no posto fiscal de Anhangapi. O posto fiscal de Anhangapi é um posto fiscal na entrada do Rio de Janeiro, quem vem de São Paulo, é o maior posto fiscal do estado do Rio de Janeiro. E passou um caminhão, o posto fiscal tem um sinalizador na estrada, uns tipo quebra-mola baixinhos. Então a gente vê, quando o caminhão passa ali balançando muito, a gente vê que está vazio, mas eu achei que estava carregado, era uma carreta imensa, um baú imenso fechado. Eu pedi que parasse e ele foi... Na verdade, a parada é obrigatória mesmo, mas quando a gente vê que está vazio mesmo, a gente conhece, deixa passar, mas eu pedi que ele parasse, achei que estava carregado, e ele desceu do caminhão irritado, foi abrir o baú, aquele baú imenso,
lotado, entupido de sucata de papelão. Sucata de papelão. E aí eu vi a tonelada, pesamos o caminhão, né, tiramos a tara, vimos a quantidade de toneladas de papelão que tinha ali dentro. Liguei para uma empresa fornecedora de papelão usado, que eu comprava e fornecia papelão usado. Vi o preço da tonelada de papelão usado, lavrei o auto-infração, entreguei, o caminhão foi embora. E aí a empresa entrou na justiça, um litígio, uma discussão judicial, alegando que eu estava errado, alegando o seguinte: o tributo era devido, estava sem nota, isso não havia nenhuma discussão. Só que eu havia cometido um erro, porque alegava a indústria, a empresa, que o papelão lá dentro estava molhado. E papelão molhado pesa muito mais do que o papelão seco. Então a tonelada era muito menor, a tonelagem era muito menor. Ora, eu não tinha... O fiscal tem fé pública. Se eu tivesse aberto o caminhão, olhado o papelão... Mas eu não fiz isso, eu só pesei. Então, veja que não havia como a Fazenda Pública provar que o papelão estava seco. Tampouco o sujeito passivo poderia provar que estava molhado, o caminhão já tinha ido embora há muito tempo. Então, observe que esta característica é fundamental. Dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Nenhum dos lados tem circunstâncias materiais, provas necessárias para provar a sua convicção. Certo? E neste caso, então, ambos cederam, a Fazenda Pública cedeu, o contribuinte cedeu e o crédito foi extinto por um valor intermediário entre as duas pretensões. Ok? Muitos produtos é difícil, por exemplo, quanto custa uma obra de arte? Isso é uma coisa muito relativa, né? Quanto custa um quadro pintado por mim? Eu acho que nem eu pago alguma coisa, né? Então, a obra de arte é uma coisa muito difícil. Muitas vezes os produtos não há como comprovar exatamente que é aquele valor que a autoridade fiscal arbitrou na hora de fazer o auto-infração, o lançamento direto. Então, se a empresa for para uma discussão judicial e houver uma lei daquela pessoa jurídica autorizando a transação. Então, já que eu estou dizendo isso, vamos fazer um resumo das exigências para que haja transação. Em primeiro lugar, lei daquela pessoa jurídica, União, Estado, Distrito Federal, Município, autorizando. Isso, de cara, é o fundamental. Segundo, tem que haver um litígio judicial constituído, porque é para terminação de litígio. Terceiro, tem que haver dúvida com relação ao valor real do crédito de ambos os lados. Ninguém consegue provar a sua convicção, porque não existem provas, circunstâncias materiais suficientes. E, por último, concessões mútuas. Ambos têm que ceder nas suas pretensões. Acho que eu troco os braços aqui. Ambos têm que ceder nas suas pretensões. Então, atendidos todos esses requisitos, pode haver a transação que vai extinguir o crédito tributário. Observe que, diferentemente da compensação, em que não há adimplemento, não há pagamento, porque os créditos se compensam, na transação há pagamento. Só que por um valor intermediário entre as duas pretensões, obedecidos todos esses detalhes que a gente comentou aqui. Ok? Maravilha. Então, esta é a transação. A próxima hipótese de extinção do crédito é a remissão. O que é remissão dos pecados? Perdão dos pecados. Remissão do crédito, perdão do crédito. Ok? É a hipótese de extinção do crédito tributário, remissão. Então vamos lá. Artigo 172. A lei, de novo, a lei. Tem que haver uma lei. A lei
pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão total ou parcial do crédito, atendendo, vamos ver, os motivos pelos quais o legislador poderá colocar na lei, os motivos pelos quais poderá ser feita a remissão, o perdão da dívida. Mas antes, quando nós estudamos moratória, nós vimos que esse benefício moratória poderia ser concedido em caráter geral, né, sem nenhuma exigência, ou em caráter individual. Quando em caráter individual, a lei que concede o benefício faz alguma exigência, a autoridade, ao verificar o cumprimento da exigência, dá um despacho concedendo benefício. Então, nós vimos que na moratória, em caráter geral, basta a lei. Na moratória em caráter individual, tem que haver a lei e o despacho da autoridade após a verificação de que o sujeito passivo se enquadra dentro do requisito exigido. Isso se aplica para isenção, anistia, parcelamento, conforme nós vimos, isenção e anistia vamos ver ainda. Mas, no caso da remissão, observe que ela só pode ser concedida em caráter individual. Por quê? A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder por despacho fundamentado remissão. Então, o CTN determina que no caso da remissão tem que haver uma lei e o despacho da autoridade. Ok? Muito bem. Então, isso é o que determina o nosso artigo 172. Agora vamos ver os motivos pelos quais a lei poderá conceder remissão. São 4 motivos previstos no artigo 172 do nosso CTN. Primeiro, a situação econômica do sujeito passivo, erro ou ignorância excusáveis ao sujeito passivo, né? Do sujeito passivo quanto à matéria de fato. É lógico que ninguém pode cometer uma infração alegando desconhecimento da lei. Mas a lei pode perdoar se ficar comprovado que o sujeito não tinha menor condição de conhecer aquilo. O inciso 3, que é muito comum, a diminuta importância do crédito tributário. Ora, o cara estava devendo R$1.000,30 de imposto, pagou R$1.000, ficou devendo 30 centavos. Vale a pena mover uma ação de execução, movimentar dívida ativa, poder judiciário, execução fiscal por causa de 30 centavos? Mas se não houver uma lei para perdoar, não pode ser perdoado. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, existe um valor para inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Abaixo daquele valor não se inscreve em dívida ativa nem se executa, mas também não é remido, não é perdoado. Fica lá a dívida. O contribuinte, se precisar de alguma coisa alguma vez, talvez tenha que pagar aquilo lá, e aí vai ocorrer a prescrição depois. Bom, mas o fato é que a diminuta importância do crédito é um dos motivos mais comuns para remissão, para perdão da dívida tributária. Uma vez eu estava trabalhando no meu plantão fiscal e a procuradoria é num prédio do lado da Inspetoria de Fazenda e a gente se comunica muito, tem até uma comunicação interna e conversa muito com o procurador e tal, todos os fiscais, e chegou um contribuinte da repartição fiscal. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Com uma notificação judicial, uma citação num processo de execução fiscal, porque estava devendo 1 centavo. Olha o absurdo. 1 centavo. Foi inscrito em dívida ativa, o juiz mandou citar o devedor para pagar ou oferecer bens à penhora em função de 1 centavo. Ele mostrou aquilo e eu falei, olha, bom, mas isso aqui já não está na nossa alçada da Secretaria de Fazenda, já é da Procuradoria, já está na dívida ativa. Mas aí liguei para o procurador e falou, não, parei que eu dou um pulinho aí e tal, e foi lá. E o procurador olhou aqui e falou, mas que absurdo, né? Movimentar toda uma máquina por causa de 1 centavo. E aí o contribuinte já meio irritado falou, bom, tá bom, então eu vou pagar essa porcaria e tal. Só que tem um problema. O documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro elimina os centavos. Ele não tinha como pagar 1 centavo. Aí o procurador sugeriu, então faz o seguinte, paga R$1 e vamos acabar com... Não, eu não estou sendo executado por 1 centavo, eu quero pagar 1 centavo, vocês vão dar um jeito. E aí foram lá para a Procuradoria para resolver esse problema. Agora, olha o absurdo, né? Todo um envolvimento por causa de 1 centavo. Mas se não houver uma lei, tem que ser feito mesmo. Certo? Ou, como é no Estado do Rio de Janeiro, deixa para lá, não entra com execução fiscal e deixa para lá. O dia que ele precisar de uma certidão, ele vai ter que pagar lá aquele valor. Ok? Então, um dos motivos muito comuns é, sem dúvida, a diminuta importância do crédito tributário. No inciso 4, há considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, ou seja, a equidade é a aplicação da lei no caso concreto, com uma certa discricionariedade. E há condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Ok? Um detalhe que eu sempre gosto de fazer a comparação, no caso da moratória, a moratória pode ser circunscrita tanto a determinada região da entidade tributante, quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Aqui, literalmente, a remissão só pode ser circunscrita a determinada região e não a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. Essa expressão não aparece na remissão de uma certa forma, né? Porque a situação econômica, erro e ignorância do sujeito passivo, enfim, de uma certa forma pode, mas expressamente não está na lei. Só na moratória pode ser circunscrita tanto a determinada região quanto a determinada classe ou categoria de sujeito passivo. E aqui na remissão, só a autorização expressa é que seja restrita a determinada região da entidade tributante. Ok? Então, esta é a nossa remissão, perdão da dívida tributária. Infelizmente, isso é muito comum, infelizmente eu digo porque a fiscalização trabalha e tal, e o contribuinte ela recebe o auto-infração, aí não paga, fica enrolando, porque ele sabe que daqui a algum tempo vai vir uma lei perdoando, enfim. Infelizmente, há essa cultura, né, na fiscalização. Autuar e perdoar. Muito bem. Então, minha gente, é importante que vocês estão lembrados, essa figura vai nos acompanhar durante muito tempo. Quando nós falarmos em prescrição, em decadência, falamos no lançamento, essa figura ela é fundamental no direito tributário. Ocorreu o fato gerador, vocês já sabem, surge imediatamente a obrigação tributária, e o lançamento constitui o crédito tributário, que é o direito da Fazenda Pública cobrar. Ok? É o direito da Fazenda Pública cobrar.
Na remissão, o que acontece? É feito o lançamento e a lei perdoa o crédito tributário. Nós vamos estudar a isenção e anistia, que são as duas hipóteses de exclusão do crédito, mas na isenção e anistia nós vamos ver que também não é feito o lançamento, então sequer surge o crédito tributário. Da isenção com relação ao tributo e anistia com relação à penalidade, a gente vai estudar isso. Mas na remissão ocorre o lançamento, o crédito tributário é constituído e depois a lei perdoa o crédito tributário. Ok? Então é muito importante entender esse conceito de remissão. Uma observação que eu sempre gosto de fazer, na remissão, não confundir, na remissão ao perdão do crédito já constituído, como acabei de dizer, seja relativo a tributo, penalidade, juros de mora, seja lá o que for. Agora, na anistia, que a gente vai estudar, que é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, a anistia é uma exclusão do crédito relativo à penalidade por não realização do lançamento. É aquilo que eu falei com vocês. Na anistia e também na isenção, que nós vamos estudar, nada disso aqui ocorre, olha. Nada disso ocorre. Só fica a obrigação tributária, mas não é feito o lançamento e não é constituído o crédito. Se de tributo, isenção. Se da penalidade, anistia. Então, não confundir anistia com remissão. A anistia é o fato de não se fazer o lançamento da penalidade. E a remissão se faz o lançamento, seja lá do que for, e depois o crédito é perdoado, como você está vendo aqui. A lei perdoa o crédito tributário. Então, não confundir os dois institutos. Por exemplo, se cai numa prova, a Fazenda Pública, um trabalho de fiscalização, autuou o contribuinte constituindo o crédito tributário relativo a tributo e penalidade. Depois vem uma lei perdoando tão somente a penalidade. Que benefício é esse? Remissão ou anistia? É remissão, porque o crédito já tinha sido constituído relativo à penalidade. Então é remissão. Agora, se a lei diz assim, senhores fiscais não deverão lançar penalidades abaixo de R$50, isso é anistia, porque aí sequer é feito o lançamento. Ok? Então é muito importante conceituar bem isso. Eu quero colocar ainda uma figura aqui para vocês. Como é que é uma incidência normal do tributo? A gente já sabe disso. Ocorre um fato jurídico que a lei, no mundo jurídico, um fato no mundo jurídico, a lei determina que aquele fato jurídico faz com que surja a obrigação de pagar um tributo. Então, quando aquela previsão legal, que é chamada hipótese de incidência tributária, uma previsão abstrata, quando o indivíduo tiver um veículo, vai ocorrer fato gerador do IPVA. Ele adquiriu o veículo, fato gerador. Fato jurídico ocorreu. Então, o fato jurídico, junto com a previsão legal, faz com que surja o fato gerador. A previsão abstrata na lei é chamada hipótese de incidência tributária. Bom, ao surgir o fato gerador, nós já sabemos que imediatamente surge a obrigação tributária. E o lançamento constitui o crédito tributário, que é o direito da Fazenda Pública cobrar. Embora a gente ainda vá estudar as hipóteses de exclusão, que são isenção e anistia, observe que em ambas, tanto na isenção quanto na anistia, a isenção no que diz respeito ao tributo e a anistia no que diz respeito à penalidade, não é feito o lançamento, como eu venho dizendo, e, portanto, não é constituído o crédito.
surge até a obrigação tributária. Nós vamos estudar isso com todos os detalhes. Estão isentos do pagamento do IPVA os deficientes físicos. Legal, mas eles têm a obrigação tributária relativa ao IPVA, só não foi feito o lançamento e não foi constituído o crédito tributário. Então, observe que na isenção e na anistia, que ainda vamos estudar, são as hipóteses de exclusão, ocorre isso, a não realização do lançamento. Já na remissão, conforme eu acabei de dizer, ocorre o lançamento, seja de tributo, seja de penalidade, seja de juros de mora, atualização monetária, seja lá o que for. E a lei perdoa, ou seja, é feito até o lançamento. Então, não há que se confundir os dois institutos, remissão com anistia e até com isenção. Ok? Muito bem. O parágrafo único do artigo 172 determina que o despacho referido nesse artigo, o despacho da autoridade, porque vou lembrando para vocês, eu disse que, no caso da remissão, ela só pode ser concedida em caráter individual, ou seja, tem que haver a lei e um despacho da autoridade para conceder o benefício. Então, o despacho referido nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Aquele artigo 155 que eu mostrei para vocês, chamei muita atenção, que se aplica a moratória, parcelamento, remissão e isenção e anistia, que nós vamos estudar. Lembra-se do artigo 155? Esse benefício, quando concedido em caráter individual, não gera um direito adquirido, sendo revogado sempre que o contribuinte, sempre que se provar que o contribuinte não cumpria ou deixou de cumprir as exigências daquele benefício em caráter individual, cobrando-se sempre tributo acrescido de juro de mora, e, nos casos em que houve dolo ou simulação, além do tributo de juro de mora, a penalidade. E vimos também um detalhe importante no parágrafo único do artigo 155, que é muito importante a gente repetir isso, né? Nos casos em que houve dolo ou simulação, o período entre a concessão do benefício e a revogação não conta para efeito de prescrição. Mas, nos casos em que houve apenas um erro, só pode ser revogado antes da prescrição. Tudo aquilo que nós vimos no artigo 155 aplica-se no caso da remissão. Portanto, olha só, revogação da remissão. Sem dolo ou simulação, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Cobra-se o tributo acrescido apenas de juro de mora. Com dolo ou simulação, o período entre a concessão e a revogação não conta para efeito de prescrição, certo? E aí cobra-se o tributo acrescido de juro de mora e penalidade. É a mesma historinha que nós vimos. De vez em quando, dá uma volta lá no artigo 155 na aula e vê de novo aquele artigo, e é muito importante. Nós falamos sobre ele com moratória, com parcelamento, agora com remissão, e vamos voltar a falar quando falarmos a respeito de isenção e anistia. Muito bem. De acordo com o STJ, o cancelamento da certidão da dívida ativa por remissão fiscal, por perdão da dívida, concedida em caráter geral, em razão da diminuta importância do crédito tributário, aquele exemplo que eu dei, acarreta a extinção da execução fiscal, sem qualquer ônus para a Fazenda Pública. Isso está na Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, no seu artigo 26. Ok? Muito bem. Então, esta é a hipótese de extinção do crédito tributário, remissão, perdão da dívida. E agora, nós vamos entrar na verdade, duas hipóteses de extinção do crédito, que são prescrição e decadência. Mas o curioso é quando que se fala em prescrição e decadência, as pessoas arrancam o cabelo, não quero ver isso, eu tenho medo disso. É a coisa mais fácil do mundo. Você vai entender com muita facilidade o que é a prescrição e a decadência sem nenhum problema. Vamos lá. Prescrição e decadência. Ora, ocorre o seguinte,
Eu já falei com vocês que prazo em direito tributário é de 5 anos. Não tem como errar. Ah, vou errar, não consegue. Só tem um prazinho, que é de 2 anos em todo direito tributário, que é aquele do artigo 169, na restituição de indébito, para recorrer de uma sentença administrativa que negou a restituição. O prazo, nós já vimos, para entrar com pedido de restituição é de 5 anos. Mas de 2 anos é o prazo para recorrer da sentença que negou a restituição. Fiz uma lambança aqui, molhei um pouquinho. Muito bem. Então, prescrição e decadência, vamos desmistificar esses conceitos, né, de maneira muito clara. Bom, lembra daquela figurinha que eu falei que vocês vão ficar enjoados de ver? Não sou eu, não, é essa daqui, ó. Você já deve estar enjoado há muito tempo. Olha só. Ocorreu o fato gerador, surge imediatamente a obrigação tributária e o lançamento constitui o crédito tributário. Bom, a Fazenda Pública tem 5 anos para realizar o lançamento e constituir o crédito tributário. Se não fizer isso em 5 anos, ocorre a decadência. Então, a decadência é a perda do direito de constituir o crédito tributário através do lançamento. 5 anos. Agora, uma vez constituído o crédito pelo lançamento, seja qual tempo for, dentro dos 5 anos, começa a contagem de 5 anos para o prazo prescricional, porque se a Fazenda Pública não entrar com uma ação de execução dentro de 5 anos, prescreve a ação. Então, ambas são hipóteses de extinção do crédito. Aqui, porque a Fazenda Pública não lançou, não constituiu o crédito tributário pelo lançamento em 5 anos, e aqui, ela constituiu, mas deixou em banho-maria passar aquilo e não entrou com ação de execução fiscal em 5 anos, ocorre a prescrição. Ok? Então, essa figura esclarece muito essa questão de prescrição e decadência. É lógico que a gente vai estudar com todos os detalhes, mas essa figura já esclarece muito, para que não haja confusão com relação aos dois institutos. Nós vamos olhar primeiro a decadência, mas deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o marco inicial do prazo prescricional? É o lançamento. Não há dúvida, não há dúvida. Ocorreu o lançamento, 5 anos para a Fazenda Pública entrar com uma ação de execução fiscal. E qual é o marco inicial do prazo decadencial? Aí nós temos 4 marcos iniciais do período decadencial. 4 possíveis marcos iniciais do período decadencial, e é exatamente o que nós vamos conhecer agora. Então vamos lá. Artigo 173. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, já sabemos disso, contados. Inciso 1, que é a regra geral. O inciso 1 é a regra geral. Tudo que não se encaixar nos outros incisos, nós vamos para o inciso 1. Inciso 1. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, observe que, na verdade, pode dar até 6 anos. Se o fato gerador ocorreu em janeiro, por exemplo, no dia 1º de janeiro, tem todo aquele ano e mais 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a regra geral. Então, observe que pode realmente dar até quase 6 anos. Certo? Muito bem. Inciso 2.
da data em que se tornar definitiva, nós vamos ver exemplo prático de todos os incisos, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, por vício formal, houve um erro no lançamento e a Fazenda Pública, então, anulou o lançamento, novos 5 anos para fazer um outro lançamento. Muito cuidado, que o taradão do examinador adora colocar aqui, olha, ao invés de vício formal, ele coloca vício de direito. Cuidado, se o vício de direito, se houvesse o erro, vício é erro, né? O vício de direito, se houvesse, o tributo não era devido, então não tem por que fazer outro lançamento. Então aqui foi um vício formal, um erro formal. O crédito existe, mas houve um erro no lançamento. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Então anulou aquele lançamento feito, novos 5 anos. Ok? Muito bem. O parágrafo único do artigo determina que o direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente, ou esse prazo de 5 anos, com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Aqui vamos entender o seguinte. Então, quando a Fazenda Pública inicia o lançamento e notifica ao sujeito passivo de que ele tem que realizar algum ato qualquer, apresentar algum recibo para que possa completar o lançamento, terminar o lançamento. Então, a partir da data dessa notificação, novos 5 anos são contados. Só que tem um detalhe. Este parágrafo só se aplica quando essa notificação tiver sido antes do primeiro dia do exercício seguinte. Porque se chegar no primeiro dia do exercício seguinte, começa a contagem pela regra geral. Em outras palavras, esse parágrafo só se aplica quando, se comparado à regra geral, antecipar a decadência. Certo? Porque passou pelo primeiro dia, começa a contagem pela regra geral. Bom, mas nós vimos 3, eu disse que tem 4 marcos iniciais. Realmente tem um 4º que nós vamos ver, que é o caso do lançamento por homologação. Então, vamos ver os 4 marcos iniciais. Primeiro, que é a regra geral. Cuidado, tudo que não se encaixar nos outros 3 que nós vamos ver, cai na regra geral. Ok? Muito bem. Então, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos imaginar que aqui ocorreu o fato gerador em 2018, a contagem de 5 anos começa do primeiro dia do exercício seguinte. Por isso que eu disse para vocês que, na verdade, pode dar até 6 anos, porque tem quase 1 ano aqui e mais 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, muito cuidado. Essa é a regra geral, certo? Nós vamos ver os outros 3 casos. O que não se encaixar lá, de novo, você vai falar, vou. Volta para a regra geral. Muito bem. Segundo marco inicial. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal. Se for vício de direito, não era devido, e aí não tem mais como lançar. Por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, imagine que aqui ocorreu o fato gerador, aqui houve um lançamento, foi impugnado, etc., e sai uma sentença aqui, anulando por vício formal aquele lançamento anteriormente efetuado. A partir daqui, novos 5 anos são contados para se efetuar um novo lançamento. Esse é o segundo marco inicial do período decadencial. Muito bem. Terceiro marco inicial. Da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, muito cuidado nessa hipótese. Ocorreu o fato gerador aqui e, pela regra geral, o prazo decadencial começaria daqui 5 anos, pela regra geral. Mas, nesta data, antes do primeiro dia do exercício seguinte, é feita uma notificação da medida indispensável para o sujeito passivo, para ele apresentar algum detalhe, algum recibo, alguma coisa para poder completar o lançamento. A partir dessa data, começa a contagem de 5 anos. Mas eu já falei e vou insistir com esse detalhe. Esta hipótese do artigo 173, parágrafo único, só se aplica quando essa notificação tiver ocorrido antes do primeiro dia do exercício seguinte. Porque se passar pelo primeiro dia do exercício seguinte, começa a contagem pela regra geral. Então, conforme eu também já disse, esse dispositivo só se aplica se, comparado à regra geral, antecipar a decadência, né? Porque a decadência que ocorreria aqui, pela regra geral, vai ocorrer aqui. Porque a notificação foi antes do primeiro dia do exercício seguinte. Ok? Muito bem. Então, esta é a o terceiro marco inicial do prazo decadencial. E, finalmente, o quarto marco inicial é só para lançamento por homologação. Nós já conhecemos ele porque estudamos lançamento por homologação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, cuidado, só para lançamento por homologação. Se a lei não fixar de modo diverso, o prazo para homologação será de 5 anos, caso não ocorra dolo, fraude ou simulação. Bom, então, se a lei não fixar o prazo, e nós já sabemos que a lei que pode alterar esse prazo é lei complementar federal. Por que nós sabemos disso? Porque o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição, determina que prescrição e decadência são matérias reservadas à lei complementar federal. Olha a importância de lembrar as matérias reservadas à lei complementar federal. Então, se a lei não fixar, o prazo será de 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, caso não ocorra dolo, fraude ou simulação. E aí você vai dizer assim, ô Borba, e se ocorrer dolo, fraude ou simulação? O que eu falei no início com vocês? Tudo que não se encaixasse nas 3 outras hipóteses, marcos iniciais, cai na regra geral. Então, se houver dolo, fraude ou simulação,
o prazo decadencial começa a sua contagem do primeiro dia do exercício seguinte. Começa a contagem do prazo decadencial. Ok? O que é mais interessante para a Fazenda Pública, é justo, né? Na medida em que houve dolo, fraude ou simulação, a Fazenda Pública vai ter um período um pouco maior para lançar. Então, são estes os 4 marcos iniciais, vamos só para ficar bem firme. Regra geral, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se houve uma sentença anulando o lançamento, a partir dessa sentença, mais 5 anos. Se houve uma notificação desde que anterior ao primeiro dia do exercício seguinte, nessa data começa a contagem dos 5 anos. Se passar pelo primeiro dia, começa pela regra geral. E, no caso de lançamento por homologação, da data da ocorrência do fato gerador, salvo se houver dolo, fraude ou simulação, porque aí cai na regra geral e seria primeiro dia do exercício seguinte. Ok? Maravilha. Vamos lá ver uma posição do STJ. As normas do artigo 150, parágrafo 4º e 173 não são de aplicação cumulativa, você vai entender isso, ou concorrente. Antes, são reciprocamente excludentes, tendo em vista a diversidade dos pressupostos da respectiva aplicação. Como o lançamento direto poderia ter sido efetivado desde a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao do nascimento da obrigação que se conta o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, na hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação. Então, minha gente, em resumo, vou voltar aqui para a figura, só se aplica o artigo 150, parágrafo 4º, o prazo decadencial contando a ocorrência do fato gerador, se houver o que homologar. Se o cara fez um pagamento antecipado para ser homologado, se ele não fez, primeiro dia do exercício seguinte. Regra geral. Então, só se aplica, na verdade, o parágrafo 4º se houver se houver pagamento antecipado a ser homologado. Essa súmula vinculante número 8, é importante sempre a gente lembrar que esses dispositivos davam um prazo de 10 anos de decadência para as contribuições previdenciárias, mas nós já vimos que o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição, determina que isso é matéria reservada à lei complementar, então a súmula vinculante determina que são inconstitucionais esses dispositivos e, portanto, o prazo decadencial das contribuições previdenciárias é também de 5 anos. Certo? Antes era de 30 anos, depois mudou para 10 e agora o Supremo diz que são 5. De acordo com o STJ, o prazo para lançar é decadencial e, portanto, não se sujeita a suspensão ou interrupção, nem mesmo por ordem judicial ou por depósito do provavelmente devido. Então, muito cuidado, o prazo é decadencial. Tanto é assim, que eu já tinha explicado isso, se o contribuinte faz um depósito e suspende a exigibilidade do crédito, a Fazenda Pública tem que lançar, porque senão vai decair. Não é interrompido nem suspenso o prazo decadencial. Ela não pode entrar com ação de execução, porque o crédito está com exigibilidade suspensa porque foi feito o depósito. Mas o lançamento tem que ser feito, senão vai decair. Ok? A ordem judicial que suspende a exigibilidade do crédito, isso exatamente o que eu acabei de dizer, não tem o condão de impedir a Fazenda Pública de efetuar o seu lançamento. Então, se foi dada uma medida liminar, uma tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito em uma ação judicial, a Fazenda Pública tem que lançar, porque não interrompe e suspende o prazo decadencial. Vai passar 5 anos e vai decair. Então, se faz o lançamento e aí sim não pode entrar com ação de execução porque o crédito está com a exigibilidade suspensa. Então, com a liminar, fica a administração tolhida de praticar qualquer ato contra o devedor visando o recebimento do crédito, ou seja, ação de execução fiscal. Mas não de efetuar a constituição dele, muito pelo contrário, porque se não fizer isso, vai decair.
Eu até dei o exemplo para vocês da distribuidora de água. Vamos lembrar, porque o exemplo prático ajuda muito a guardar. A distribuidora de água no Rio de Janeiro, que entrou com ação contra a cobrança do ICMS. O Estado do Rio considera a água mercadoria e com incidência do ICMS, e as distribuidoras consideram que é uma prestação de serviço de distribuição, porque o ISS é muito menor a alíquota. Mas o fato é que foi concedida uma liminar, suspendendo a cobrança do ICMS na distribuição de água. Mas nós, no Estado do Rio, vamos lançando sempre, mês a mês. Porque se não fizermos isso, e passados 5 anos vai decair. Ok? Não podemos entrar com ação de execução contra o sujeito passivo com relação a esses valores lançados, porque o crédito está com exigibilidade suspensa. Legal? Então, esta é a decadência. Na próxima parte do nosso módulo, nós vamos conhecer a prescrição e as outras hipóteses de extinção do crédito. Até lá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.